Meus alunos do sexto ano, estamos iniciando mais uma etapa. Nós vamos agora estudar o capítulo 5 sobre a superfície e a estrutura da Terra. Eu, juntamente com os professores Hélio e Thales, lá no Povoado Conceição. Então, vamos passar para vocês algumas informações e no decorrer da semana, a gente vai vendo, de acordo com a rotina, fazendo os estudos do conteúdo mais profundo. Nós vamos estudar sobre os subsistemas: atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera, que são os subsistemas, são as esferas da superfície terrestre, né? Sem elas, nós não teria vida na Terra. Nós precisamos de cada uma delas para sobreviver. O nosso planeta reúne todos os elementos necessários para a composição da vida. E, ao menos por enquanto, ele é o único corpo celeste presente no universo. E apresenta estas características. Dessa forma, o subsistema terrestre equivale justamente a essa combinação dos elementos naturais do nosso planeta, bem como a maneira com que elas interagem entre si. Existem 4 esferas que compõem o nosso planeta. Elas não são esferas propriamente ditas, mas fazem parte da estrutura da Terra. São elas: a atmosfera, a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ela é composta por gases, com destaque para o oxigênio, o nitrogênio e outros. E também é a camada responsável pela proteção do planeta, bem como pelas transformações climáticas. Então, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. O ar que você respira faz parte da atmosfera. Sem o ar, não existiria vida na Terra. Temos a litosfera, também chamada de crosta terrestre. A litosfera é a camada superficial sólida do nosso planeta, sendo composta pelas rochas, pelo solo e pelas formas de relevo. É nela que habitamos, construímos nossa sociedade, cultivamos nossos alimentos e realizamos nossas práticas econômicas. Então, é na litosfera que nós vivemos, estudamos, vivemos, convivemos com a família e praticamos nossas atividades. Temos a hidrosfera, é a camada de água da Terra, sendo composta pelos rios, lagos, oceanos e mares, além da umidade presente e que também influencia o clima. A existência de água no nosso planeta é de vital importância para a manutenção da vida. Então, todas essas esferas são essenciais na nossa vida, porque não há como viver sem ter essas esferas na nossa vida. Então, a água, tudo que faz parte da água é chamado de hidrosfera, que você encontra, pode ser em grande quantidade ou em menos quantidade, mas faz parte da hidrosfera. Aí nós temos a biosfera, é a camada da vida, envolvendo todos os seres que habitam o nosso planeta, o que inclui, obviamente, os seres humanos. A biosfera só pode existir a partir da combinação dos demais esferas acima mencionadas. Então, a biosfera é a esfera que compõe todas as outras esferas, que é a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Ela faz parte, né? É a geração da vida, é a camada que envolve a vida. É a biosfera, onde estão os seres vivos, animais, as florestas, tudo faz parte da biosfera. Aí nós temos a dinâmica da crosta terrestre. Quando fala em dinâmica, fala-se da evolução da Terra, que teve uma grande evolução desde a criação há milhões de anos até nos dias atuais. O ser humano vem transformando a cada dia e se evoluindo. Então, veremos isso mais a seguir. Aí vem a origem da Terra. O planeta Terra, a idade é de 4,6 bilhões de anos. Ao longo desse tempo, a Terra passou por grandes transformações, né? E você vê desde a era dos dinossauros até a era atual. Foi uma grande transformação
que ocorreu durante esse período. Aí vem a composição interna do planeta. A Terra é constituída basicamente por 3 camadas estáticas, que são crosta, camada superficial sólidas que circunda a Terra. O manto, camada logo abaixo da crosta, é formada por vários tipos de rocha, que devido às altas temperaturas encontra-se em estado pastoso e recebe o nome de magma. O núcleo compreende a parte central do planeta. Acredita-se que é formado por metais como ferro, níquel e em temperaturas altíssimas. Então, essas são as camadas que compõem a superfície da Terra, né? A camada interna da Terra. Aí nós vemos aí quais são essas camadas. Tem o manto, o núcleo e a superfície terrestre. E você vê aí a determinação de cada uma, né? Onde fica a localização de cada um. É como se fosse, né? Vocês conhecem como se fosse um ovo, né? A casca, a superfície, a gema ou a clara, o manto, e a gema fica o núcleo. Aí nós temos aí as placas tectônicas. Depois de muitas pesquisas científicas, chegaram à conclusão de que a litosfera não é uma superfície contínua. Existem nela rachaduras que formam imensos blocos chamados de placas tectônicas. Ela constitui a explicação fundamental para a existência de abalos sísmicos dos vulcões e das altas cadeias de montanhas. Então, ela não é essa placa tectônica, são fragmentação que ocorre na litosfera, são divididos em placas tectônicas. Como as placas tectônicas se movimentam? Tem um movimento transformante, são criadas por 2 placas que deslizam ao lado da outra. O atrito delas guarda muita tensão e pode causar terremoto. Você vê aí o exemplo que são placas que se movimentam ao contrário, né, de uma para a outra. Um exemplo dessa falha é a de San Andreas, que corta a costa da Califórnia e o litoral do oeste do México. Então, essas placas estão sempre se movimentando, né? Esse movimento ao contrário aí é chamado de movimento transformante. Aí nós temos o movimento convergente. Essas placas são essas placas que vão uma em encontro da outra. As placas mais densas mergulham para baixo da menos densa. É o caso do choque entre as 2 placas oceânicas densas e outra continental. Quando essas placas se cumprimentam, elas acabam dando origem às cadeias de montanhas. Ou seja, essas placas ficam se movimentando. Quando elas se chocam, a litosfera cria uma cadeia de montanha, né? Sobe essa terra e cria as cadeias de montanhas. Nós temos as placas divergentes, que são diferentes das demais. As placas convergentes são as únicas que se afastam pela falha aberta na crosta. Pode escapar magma, dando origem às ilhas vulcânicas. O Oceano Atlântico é cortado por uma falha, esse tipo que está afastando da África do Sul. Então, esse movimento divergente, as placas se movimentam ao contrário, né? Voltando, elas não se chocam, elas vão se afastando uma da outra. Aí você vê que os mares, os oceanos, elas mudam a espessura, a distanciamento. Você vê que o nosso continente, antigamente, os continentes formavam-se um só, né? Que chamava de Pangeia. Com o movimento dessas placas tectônicas, foram se distanciando, né? Uma da outra. Hoje, né, já é milhões de quilômetros, 1.000 quilômetros de um lugar para outro. Então, essas placas se movimentam e vão se afastando, vão afastando os continentes uns dos outros. Aí tem os abalos sísmicos. São tremores da Terra, ou seja, movimentos da crosta terrestre. Geralmente são ocasionados por movimentos das placas tectônicas ou por acomodações da camada
subterrâneo do solo. Quando o tremor ocorre na Terra, é chamado de terremoto. Quando se dá no fundo dos mares, são denominados de maremotos. Ou seja, terremotos quer dizer terra, né? Quando o tremor é na terra. Maremoto relacionado com o mar, quando são no fundo dos mares. Então, aí dá o seu nome de terremotos ou maremotos. Aí né, tem aí os tsunamis, né? Que são as grandes ondas gigantes causadas pelos maremotos, que acaba com cidades que ficam próximas às praias e os oceanos. Então, é uma verdadeira devastação esses tsunamis. Aí temos os vulcões. O vulcanismo é o conjunto de processos que provocam a subida do magma, localizado abaixo da litosfera, no ponto de contato entre diferentes placas, onde a crosta terrestre é menos estável, ocorrem frequentes erupções vulcânicas. Então você vê, né, que de vez em quando no jornal, em algum lugar por aí, os vulcões. Muita gente é obrigada até a se deixar as suas casas. Por quê? Porque esse vulcão ele termina causando grande devastação, até morrendo, né, gente e tudo. Então a Defesa Civil procura identificar onde vai acontecer um vulcão desse e procura tirar a população de perto, porque é muito perigoso para a vida humana, para a vida selvagem, para a vida de tudo que existe na Terra. Nós temos aí a foto dos vulcões, né? E quais são as partes do vulcão? E você acompanhar aí que tem cone vulcânico composto de lava. Você acompanhar aí a legenda pela foto. Aí tem a chaminé, as rochas metamórficas, rochas ígneas, o conduto secundário, a camada magmática e a cratera. Então aí você vê a erupção do vulcão que vem de dentro da camada da Terra. Então a Defesa Civil procura tirar os moradores que moram próximo a essas áreas para não acontecer um dano maior à população. Pois é, esse é nosso conteúdo e vamos acompanhar o restante através de nossos estudos diários, acompanhando a nossa rotina, que tenhamos bom êxito, né, nos nossos estudos. Tenham todos bons estudos.